Primeiro Reis, capítulo 21. Diz assim, verso 1: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de... O que está escrito na tua Bíblia? Fala mais alto, que em nome de Jesus, fala horta. Amém? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, está vivo, querido? Amém? Glória a Deus. Vou ler de novo, tá? Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de... Glória a Deus. Horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em... O que está escrito na tua Bíblia? Dinheiro. Vocês vão... É subindo, não é descendo. Amém? Vou ler de novo. Dar-te-ei a sua valia em... Glória a Deus. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Glória a Deus. Amém? O título dessa palavra é: não dou, não troco e não vendo. Amém ou não amém? Então vamos repetir, fala assim: não dou, não troco e não vendo. Amém? Aprenderam sim ou não? Então vamos repetir de novo, fala. Amém, glória a Deus. Nabote, a Bíblia está dizendo aqui que ele tinha uma vinha. Diga, uma vinha. Amém, glória a Deus. Nabote tinha uma vinha. E o que a palavra, esse texto aqui que a gente acabou de ler, nos deixa claro, é que essa vinha de Nabote, ele não tinha comprado ela. A vinha não era dele, porque ele comprou a vinha. Amém? A vinha não era dele, porque ele tinha um terreno e ele semeou essa vinha e formou ela. A Bíblia também nos deixa entender que essa vinha, ela não foi recebida num negócio qualquer. Ou seja, alguém estava devendo ele, e para poder pagar a dívida, deu a vinha em pagamento. Ou ele vendeu alguma coisa para alguém e recebeu a vinha em pagamento. Então a vinha de Nabote era uma vinha que foi o quê? Herdada. Diga assim: a vinha de Nabote foi herdada dos seus pais. Amém? Então ele era dono de uma vinha. A vinha que era dele era uma herança que ele tinha recebido do pai. Era uma herança que chegou na família dele através de uma herança que o seu pai deixou para eles. Amém? Era uma herança que era dele. O problema, e a vinha não tinha nenhum problema. Nabote vivia dessa vinha. Nabote e a sua família cuidavam dessa vinha, eles tiravam dessa vinha todo o seu sustento.
O problema da vinha é que era vizinha do palácio. O problema da vinha não era Nabote, não era a uva, não era as pragas. O problema da vinha era o vizinho que morava do lado. E muitas vezes, amados, os nossos problemas, eles acontecem por quê? Por causa do vizinho. E quem é o nosso vizinho? Não é a pessoa que está sentada do teu lado, não sou eu, não é a pessoa que está na minha frente, não é a pessoa que está lá na tua casa, ou o teu vizinho que mora na tua casa. Muitas vezes o problema da vinha é Satanás. Por quê? Porque o diabo, aqui representado, né, aqui na figura, a figura de Satanás aqui é Acabe, o rei de Samaria, porque era ele o vizinho de Nabote. E Acabe, ele queria a vinha de Nabote. Ele não queria ter Nabote como vizinho. Ele não queria que Nabote fosse o seu vizinho, ele não queria uma vinha vizinho da sua casa. Muitas vezes, querido, é isso que Satanás quer. Satanás quer habitar dentro da tua casa, Satanás quer habitar dentro do teu trabalho, Satanás quer tomar conta das ruas, Satanás quer tomar conta dos parques aonde você vai, Satanás quer tomar conta dos comércios aonde você está. E muitas vezes Satanás quer tomar conta da igreja também. Por quê? Porque ele não quer ninguém que tenha uma vinha do seu lado. Ele não quer ninguém que tenha uma vinha se encostando nele. Então, aonde você estiver, você vai ter um vizinho incomodado com o que Deus está te dando, ou com o que Deus te deu. Aonde você for, independente se é conhecido ou não, você vai ter sempre alguém incomodado com a vinha que Deus te deu, com aquilo que Deus te deu. E aí, o que acontece? Satanás não fica de braço cruzado. Satanás não fica olhando para as nuvens. Satanás não bate em retirada. O que ele faz? Ele traça um plano, ele traça uma estratégia. Então, o que ele faz? Ele começa a investir para tomar aquilo que o Pai te deu, para tomar aquilo que o Pai está te entregando. E a primeira investida dele, entenda uma coisa, Satanás não começa de cima para baixo. Não começa de cima para baixo. Quando a gente vai vender alguma coisa, negociar alguma coisa, o que a gente faz? Você coloca na internet, lá naqueles sites de venda, você pede geralmente um preço um pouquinho acima, para quê? Para você ir negociando, né, se você vai comprar. Ali está sendo oferecido por um tanto, então você oferece o quê? Um pouco mais baixo ainda para ir negociando e você não comprar pelo valor. Não é assim que funciona? E quem está vendendo já coloca um pouco acima para não vender muito abaixo do valor. E Satanás é o contrário. Satanás não começa oferecendo por cima. A primeira proposta dele, ele não oferece nada. A primeira proposta dele é assim: dá-me a tua vinha, me dá a tua vinha. Ou seja, a tua vinha não vale nada. Aquilo que você recebeu do teu pai não vale nada. E aí, querido, lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 14, diz assim: nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então, se gabará. Ou seja, nada vale. E se você vende por uma ninharia, ou dá de graça, ele vira e vai embora feliz, se gabando, passeia a perna num trouxa. E toma aquilo que o pai te deu. Então a primeira coisa que Satanás vem fazendo é desvalorizando aquilo que Deus te dá. É desvalorizando aquilo que o Senhor te deu, aquilo que é herança do teu pai, aquilo que o teu pai te entregou. Porque ele quer que você não valorize aquilo que o pai te entregou e você dá de graça. É uma das coisas que a gente sempre fala, que tudo aquilo que vem de graça vai de graça.
Quantas vezes, cuidando de jovens, eu já não dei o exemplo, olha, o pai está lá trabalhando, tem muito dinheiro aí para o filho chega, ele pega, compra um carro, dá para o filho só faz coisa errada, mas ele vai lá, compra um carro e dá para o filho, achando que o filho vai ficar melhor com aquilo. Mas aí o que ele faz? Primeira vez que ele sai com o carro, ele atropela 2, bate em 3 carros, sofre um acidente, não morre, vai parar no hospital, mas o carro dá perda total. Por quê? Porque não custou nada para ele. Não custou nada para ele. Então a primeira coisa que Satanás faz, quando ele vem contra as nossas vidas, é tentar diminuir, desvalorizar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, aquilo que Deus está nos dando. E aí, porque Ele quer receber de você de graça, Ele quer que você entregue nas mãos dEle. E aí, querido, como você não é qualquer pessoa, como você não é qualquer crente, como você não serve qualquer Deus, como você é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, o que é que você faz? Você sabe o valor que tem a herança do Pai. Então o que é que você faz? Não, eu não dou. Amém ou não amém? Amém. Qual é a tua resposta para ele quando ele chega para dizer para você, dá-me a tua vinha? O que é que você diz para ele? Não dou. Diga assim, fala, não dou. Ele te deu a bênção, ele fez coisas maravilhosas na tua vida. Mas aí ele chega para você, dá-me a tua vinha. E qual é a tua resposta para ele? Não dou. Não, eu não dou. Por mais simples que seja a herança que o Pai te deu, você não pode entregar nas mãos de Satanás como se não valesse nada. Você não pode entregar. Amém? Aí quando você resiste, você pensa assim, Satanás vai desistir, vai embora. Porque ele entendeu que eu não desvalorizo aquilo que Deus fez na minha vida. Não, Satanás muda de estratégia. Aí ele vem falando o seguinte, falou assim, olha, você não quer me dar? Então vamos trocar de vinha, eu quero essa tua vinha aqui, e eu vou te dar uma melhor do que essa. Eu vou te dar algo muito melhor. E aí eu falo, mas quando é que Satanás faz isso? Quando ele começa a fazer você olhar para o que Deus te deu e começar a comparar com o capim do outro. E aí você começa a desvalorizar o que Deus te deu. E aí começa a surgir a vontade de trocar o que Deus te deu pela vinha do outro, porque Satanás disse que é melhor. É melhor. É melhor, vira e mexe. Você acha que Satanás desiste? Não, vira e mexe. Satanás vem, olha, a igreja tal cresce mais do que a sua. E aí por que cresce? Aí porque quando falta muita gente na igreja, querido, eu volto com o meu coração doído, incomodado. E aí eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Porque as outras igrejas, Senhor, independente do dia, tem um monte de igreja que enche, por que a nossa não vem? E hoje de manhã, orando aqui, esmurrando esse altar, Deus ministra no meu coração e diz, porque eu não te dei uma horta, eu te dei uma vinha. Eu te dei uma vinha. Então não fica olhando para os outros lugares, porque daqui a pouco você vai querer trocar. Daqui a pouco você vai querer abrir mão do que eu te dei. Daqui a pouco você vai querer abrir mão da visão que eu te dei. Daqui a pouco você vai abrir mão das promessas que eu te dei. Daqui a pouco você vai estar querendo outras coisas. Aí Satanás vai aparecer aqui e vai falar, eu vou te dar uma vinha melhor do que essa, e você vai aceitar. Então ele vem, e ele vem oferecendo uma melhor. Meu amado, olha, presta atenção. Aquilo que Deus te dá
aquilo que Deus te dá aos olhos de Satanás vai ser sempre inferior. Vai ser sempre inferior. Mas aos teus olhos, ainda que você às vezes perceba que a quantidade do outro ou a qualidade do outro é melhor, o que Deus te deu é o melhor que Ele tem para você. Se Ele te dá algo mais, te mata. Se Ele te dá algo melhor, te mata. Então Ele te deu algo que vai conservar você em vida, que vai conservar você no caminho dEle. E aí Ele vem falando, vai, troca a tua vinha comigo, eu vou te dar uma vinha melhor. E aí Nabote olha para ele e fala assim, eu não dou e também não troco. Você já foi de ladeira abaixo de novo. É subindo. Amém? Então Satanás chega, me dá a tua vinha. Ele responde, não dou. Aí Satanás vem, então troca comigo por uma vinha melhor. A resposta dele é, não troco. Satanás chega para você, me dá a tua vinha. O que você responde? Não. Ele chega para você, depois que você diz que não dá, ele fala assim, então troca, eu vou te dar uma melhor. O que você diz? Não troco. Não dou e não troco a herança que veio do meu pai. Não dou e não troco. Pronto, você abriu mão de algo que Satanás está dizendo, está afirmando, e talvez até tenha te mostrado que é melhor. Porque foi isso que ele fez com Jesus. Leva Jesus lá para o deserto. Quando chega lá, depois de 40 dias, jejuando, ele teve fome. Vem Satanás e fala assim, olha, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele pega Jesus, leva até o pináculo do templo, e aí fala, pula daí, se joga, porque está escrito que aos seus anjos darás ordem, e ele não deixará que você tropece com o teu pé numa pedra. E a terceira vez, ele pega e leva Jesus até um monte mais alto e mostra o quê? Todos os reinos do mundo. O que ele faz com Jesus? Está mostrando, ó, a minha vinha, o que eu tenho para oferecer, a vinha que eu quero trocar com a tua, é muito melhor do que a tua. Você não vai precisar fazer muita coisa. E sabia que tem crente que quando Satanás mostra a vinha, e ele, por um momento, ele atenta que ela é melhor, ele pensa assim, vou trocar, depois eu peço perdão. Aí acha que ele vai embora. Não, eu neguei, eu não aceitei aquela oferta. Era uma vinha muito melhor. Então eu não aceitei. Agora Satanás não vem, não. Aí ele vem sim. Ele vem e fala assim, bota preço na tua herança. Coloca preço da tua herança. Coloca o preço e eu vou te pagar em dinheiro. Olha, não vai ser num depósito. Eu vou te pagar em dinheiro. Coloca preço na tua vinha. Amado, entende uma coisa. Quando Satanás falar, coloca preço, por mais simples que seja a herança que você recebeu do pai, herança não tem preço. Herança não tem preço. Então o que você vai fazer? Quando ele pediu para você, me dá a tua vinha, você respondeu? Não dou. Quando ele falou, troca comigo então, te dou uma vinha melhor, o que você fala? Agora ele chega, bota preço, que eu compro? Não vendo. Não vendo. Essas são as 3 respostas que você tem que dar para as propostas que Satanás vai trazer para você. Só que muitas vezes a gente não entende por que é que a gente tem que dar essas respostas. E eu vou te mostrar aqui, na palavra de Deus, por que
Acabe queria a vinha de Nabote. Verso 2. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que sirva de horta. Para que sirva de horta. Então Acabe queria a vinha de Nabote para transformá-la numa horta. E você vai entender por que isso. Quero que você entenda o seguinte: primeiro, o pai não dá horta para ninguém. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: o pai não vai te dar uma horta. O pai nunca te dará uma horta. Agora outra coisa, a bênção de Deus não é uma horta. Não é horta. Por isso Ele não quer que você abra mão da tua herança por causa de uma horta. A bênção de Deus é a vinha. Fala comigo, a bênção de Deus é a vinha. Você quer entender por que não é horta? Pelo seguinte, a maioria do que você planta numa horta produz entre 30 e 90 dias. E tudo que você planta na horta é perecível, perece em poucos dias. Poucos dias. Por isso que Jesus falou lá em Mateus, que o homem prudente é semelhante àquele que ouve a palavra, ou que ouve a palavra e constrói a sua casa sobre a rocha. Que aí vem a chuva, vem o vento, mas a casa permanece em pé. E o imprudente é semelhante àquele que ouve a palavra e não pratica. É como se ele construísse a casa sobre a areia. Que aí vem a mesma chuva, o mesmo vento, só que a casa não fica de pé, ela cai. Ela cai. E aí, querido, é assim. Uma vinha já é o contrário. Uma vinha, para que a vinha comece a produzir, você precisa esperar de 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. Por que que muita gente troca as suas vinhas por hortas? Porque é mais fácil de cuidar e os resultados vêm muito mais rápido. Tem muita igreja que não é vinha, é horta. E uma vinha bem cuidada, oh Jesus, uma vinha bem cuidada, ela produz durante mais de 100 anos. E dependendo, e há casos, elas produzem até mais de 200 anos. A horta, a cada 90 dias você tem que plantar ela. Você colhe rápido, mas a vinha não. A vinha você semeia uma vez e você não precisa mais plantá-la. Você não planta mais. E aí você vai entender por que a vinha é a bênção. Porque, entende uma coisa, qual é o principal produto da vinha? Não, a uva é o que é o fruto dela. Mas o produto que é produzido com a uva é o vinho. Agora entende uma coisa, o vinho, a horta, as hortaliças perecem muito rápido. O vinho, quanto mais velho e mais caro. Você entende que é a bênção que enriquece? O que Deus tem para você não é uma horta. O que Deus tem te dado é uma vinha.
Amada, a geração eleita não é uma horta. A geração eleita é uma vinha. E você está aqui neste lugar, meu amado, não é por causa de hortaliça. Você veio para cá porque você quer uma bênção que vai te abençoar, que vai servir para você, e você vai deixar de herança para os teus filhos. Para os teus filhos. Satanás quer destruir a tua geração, mas Deus está pensando na tua geração e nas gerações que virão pela frente. Essa é a bênção. Essa é a bênção. Você entendeu que o que o diabo oferece, você alcança em alguns dias. O que o diabo está te oferecendo, você alcança em alguns dias. O que o diabo quer te dar, você alcança em alguns dias. Mas o que Deus quer te dar, ficará de herança para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Para os filhos dos teus filhos. E eu vou te mostrar algo interessante. Nós já estamos terminando. 2 Timóteo. Quero que você abra a tua Bíblia lá em 2 Timóteo. Quem encontrou 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1. Esse texto que nós vamos ler retrata bem qual é a vinha que o Senhor está te dando. Diz assim, amém? Todos encontraram, sim ou não? Fala no nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3, 4 e 5 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Verso 4, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo. Verso 5, trazendo à memória o quê? Está escrito na tua Bíblia. A fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Você entendeu a vinha? A vinha que Deus quer, que Deus te dá é essa. Que Deus não quer que você troque por qualquer coisa, que você entregue, dê de graça, que você venda. Essa é a vinha. Porque eu tenho certeza, querido, que quando você não estiver mais aqui, você está desejando hoje que os teus filhos e os teus netos também conheçam o Deus que você está servindo hoje. Só que isso não vai ser uma verdade se a tua vinha, ao invés de ser vinha, você trocar a tua vinha por uma horta. Uma vinha por uma horta. A tua vinha não é uma horta. Não troque por uma horta. Porque, querido, quem dá a vinha não valoriza aquilo que o pai dá. Quem troca a vinha é aquele que abandona o barco, porque ele troca por outra melhor. Ele abandona o barco. Eu falo, não, eu quero algo mais fácil. E o que dá o seu valor em dinheiro, ou seja, o que vende, é quem não quer cuidar da vinha. Ele quer facilitar as coisas. Olha, se eu deixar dinheiro de herança, meu filho vai aproveitar mais. Dinheiro é melhor do que fé? Nunca vai ser. Então Deus não quer que você dê, troque ou venda a vinha.
Quando Satanás vier com a proposta para você, não espere ele fazer 1, 2, 3 propostas. De cara, você já diz para ele: não, não dou, não troco e não vendo. Diz para ele a mesma coisa que Nabote disse para Acabe: guarda-me o Senhor de que eu não te dê a herança dos meus pais. Amém? Você, querido, todas as vezes que Satanás fizer isso daí, você tem que fazer Satanás voltar. Se ele tem rabo, com o rabo entre as pernas. Desgostoso. Satanás não tem que gostar de você. Amém? Se Satanás não te quer como vizinho, é ele que tem que mudar. Não é você. É ele que tem que se desfazer das coisas dele. Não você. É ele que tem que abrir mão. Não você. Amém? Só que isso só vai acontecer quando? Quando você não desejar ter uma horta. Mas quando você desejar se manter dono de uma vinha. O final dessa história todos já sabem. Amém ou não amém? Todos já sabem. O que acontece com Nabote? Ele prefere morrer dono de uma vinha do que ver a vinha que o Senhor lhe deu ser transformado numa horta. É isso que o Senhor, que você, que nós devemos decidir também diante do Pai. Amém? É algo pessoal, e essa última parte, mas é algo que nós devemos decidir. Amém? Quero que você fique de pé, amado, no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.